Olá pessoal do canal, tudo bem? Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Maçonaria e o envolvimento das igrejas protestantes com essa instituição. Vou pôr aí o print do vídeo para você depois procurar aqui no canal, também na descrição, se você quiser assistir. E eu deixei claro que a maçonaria se envolveu com muitas igrejas históricas e protestantes. Isso é fato. A gente tem que, quando fazer uma pesquisa, ser sinceros. Mas eu disse também que nos Estados Unidos não foi só as igrejas protestantes, não foi só a igreja católica, foram também as seitas pseudo-cristãs. Entre elas, Testemunhas de Jeová, Adventistas e Mormons. E hoje eu vou mostrar para você aqui algumas evidências que nos explicitam e expõem a sociedade Torre de Vigia e o envolvimento de Charles Taze Russell com a ordem maçônica. Algumas imagens eu devo mostrar para você e eu vou usar este livro aqui, ó, Proclamadores do Reino. Tá? Neste livro aqui é contado a história da organização pelas mãos ou pela caneta da própria organização. Então, algumas imagens que eu vou colocar aí para você acompanhar comigo são tirados deste livro aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar para você que as coisas não são do jeito que eles pintam. Uma igreja verdadeira, uma igreja que é de Deus, uma instituição séria, tem que dizer a verdade para quem vai entrar nas suas fileiras, nas suas trincheiras. Eu contei para vocês aqui o porquê a maçonaria se achegou ao mundo protestante e principalmente às igrejas reformadas. Eu dei uma orientação aqui do porquê. E agora eu vou mostrar para vocês o envolvimento das Testemunhas de Jeová com a maçonaria, com o esoterismo. E é muito importante mostrar isso, porque hoje eles fazem todo um cavalo de batalha, nos taxam, por exemplo, de sermos esotéricos, espíritas, porque cremos na imperecibilidade ou na imortalidade da alma entre a morte e a ressurreição. Na verdade, o termo imortalidade não é correto, é imperecibilidade ou consciência da alma entre a morte e a ressurreição do corpo. Mas tanto a alma do não crente quanto a alma do crente estão ambas guardadas e reservadas para o dia da ressurreição. Nós não ensinamos a ideia de alma penada por aí. Então a acusação que fazem contra nós é infundada. Mas vou te mostrar aqui evidências do envolvimento esotérico do Sr. Charles Taze Russell, o fundador da organização. O homem que, segundo a organização, teria o poder e a missão de restaurar a instituição. E eu quero te mostrar o quanto ele se envolveu com esse esoterismo maçom. Mas eu vou mostrar tudo isso para você depois da nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Aqui é assim, a gente fala e mostra, tá bom? Nós aqui não simplesmente jogamos ao vento, insinuamos. Não, a gente quando fala, a gente mostra, a gente prova. Nós somos um instituto de pesquisa apologética, não de fofoca apologética. Mas muito bem, na Sentinela de 1984, 15/3, edição em inglês, na página 28 e 29, eles vão fazer uma crítica contundente contra o esoterismo, contra o espiritismo, embora, coitados, eles para fazer essa crítica dizem que os demônios, na época do dilúvio, desencarnaram, né, ou perderam a forma e aí se tornaram demônios. Eles fazem uma confusão teológica horrorosa com relação a isso. Mas nessa revista que eu estou citando para vocês, eu não quero entrar aqui no mérito, mas eles criticam o espiritismo, a necromancia, a astrologia e todos os outros meios ocultos. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente vai para as atitudes que Charles Taze Russell teve e exerceu no seu ministério, nós vamos ver que ele sim era um esotérico e tinha envolvimento com a maçonaria. Vou ler o primeiro texto aqui para vocês. Vamos lá.
esse aqui foi tirado do relatório da Convenção de 1913, diz o seguinte, tá? Rússio falando: porque desejo chamar a sua atenção para o fato de que o próprio Deus Todo-Poderoso é fundador de uma sociedade secreta. Ao longo da era do Evangelho, tem existido uma igreja externa de Deus e outra igreja verdadeira que estava oculta. O mundo já viu a igreja externa, porém não a oculta. Esta magnífica sociedade secreta que o Senhor organizou. Aí, esse texto aqui, a ideia desse contexto, ele está fazendo um discurso a respeito da maçonaria. Ele vai continuar. Estou muito contente em ter esta oportunidade particular de dizer umas palavras sobre algumas coisas de comum acordo com nossos amigos maçons, pois estamos falando em um edifício consagrado à maçonaria e porque, ademais, nós também somos maçons. Eu sou um franco-maçom livre e aceito. Eu creio que todos somos. Não vou falar nada contra a maçonaria. De fato, alguns dos meus melhores amigos são maçons e eu reconheço que há certas verdades preciosas que são sustentadas em parte por nossos amigos maçons. Então veja, senhoras e senhores, você que assiste aqui o nosso canal, o Charles Taze Russell, o homem que Yahvé chamou para restaurar o Evangelho, a fé verdadeira, ele está falando dentro de uma loja maçônica, ele fala que Deus tem uma organização secreta e depois ele fala que essa organização é a própria maçonaria. E pior do que tudo isso, ele se declara um franco-maçom. Então veja, eu já disse para vocês aqui no canal que nessa época, nós estamos aqui em 1860, 1870, a maçonaria era muito forte. Ela tinha muitos tentáculos nos Estados Unidos, como até hoje tem, e ela permeou a mente de muitos religiosos do seu tempo, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos. E aqui nós vemos categoricamente o líder da organização, da Sociedade Torre de Vigia, o homem que fundou esta organização, se declarando um franco-maçom. Então isso é muito grave mesmo. E pior, a organização tenta negar isso, taxa quem vive envolvido com essas organizações ocultistas de pessoas que estão nas trevas, que estão entregues aos demônios, o que particularmente é bem possível que estejam corretos ao afirmar isso. Mas o problema é que o seu próprio fundador, Charles Taze Russell, ele esteve envolvido com a maçonaria e se declarou um franco-maçom. Vamos ver mais uma analogia aqui? Olha aí, essa tá aí a fonte, tá? É de um tal de Fritz Springmeier, acho que é assim que fala o nome do autor, e ele faz uma comparação entre a organização e a maçonaria. Olha aí, vou pôr na tela. Ambas usam o nome de Jeová, ou um termo equivalente, embora a maçonaria não se refreie de utilizar outros nomes para Deus, no caso. Ambas usam o termo grande arquiteto, ou projetista, embora a maçonaria dê mais ênfase a este termo. Ambas creem que um Deus cedeu poder a um Deus menor. Ambas creem em uma vida futura para a humanidade na Terra, uma idade dourada, por acaso, o nome antigo da revista Despertai. Ambas enfatizam a contínua revelação, novas luzes. Então veja, senhoras e senhores, como a Sociedade Torre de Vigia, já desde os seus primórdios, da sua gênesis, estava profundamente envolvida com a maçonaria. Vou ler mais um texto para você aqui, que é de... Aliás, vou ler um texto, ler algumas coisas e mostrar agora. Vou começar agora a mostrar fatos. Aí, vou pôr na tela. Tá vendo aí? Essas primeiras cruzes que você está vendo aí coroada são da ordem maçônica, tá? Rito de York.
Na parte de baixo, eu estou te mostrando aí, tá ok? Cruzes coroadas da Sociedade Torre de Vigia. Foram tirados da Despertar e da Sentinela. Deixa eu te mostrar aqui, vou te mostrar aqui agora. Olha aí na tela, tá vendo aí? Olha o púlpito da loja maçônica do Rito de York, na Pensilvânia, Estados Unidos. Tá vendo ali o círculo ao redor da coroa coroada, ou da cruz coroada? Ok? A outra foto que eu estou te mostrando aí está o Charles Taze Russell. Ele está trabalhando na sua confecção da Watchtower, que é a Sentinela. E olha ali, lá em cima, no cabeçalho da revista. Tá vendo aí a cruz coroada? A mesma cruz coroada da maçonaria. Olha o que você está vendo aí. Símbolos, palavras, gestos usados na ordem maçônica e também dentro da Sociedade Torre de Vigia. Olha aí, vou te mostrar mais algumas coisas. Esse outro slide aqui está na página 88 do livro aqui do Proclamadores, ó, página 88, tá certo? E aí, no site dos Cavaleiros Templários, encontramos as seguintes figuras, aí, a armadura, a espada, o brasão, tá certo? Agora, olha lá a capa da Torre de Vigia e olha lá, tá vendo? A coroa, de novo a cruz coroada e os brasões da maçonaria na revista da Sociedade Torre de Vigia. Vou te mostrar outro slide aqui muito interessante. Tá vendo aí? Este livro aí é o Mistério Consumado, tá? É o último livro, até póstumo, do Sr. Charles Taze Russell. E ali você vai ver uma coroa alada, isso mesmo, uma coroa alada. E essa coroa alada é o mesmo símbolo, tá? Usado na revista Idade de Ouro, mas também na Ordem Rosa Cruz. Olha aí, observou? Então veja, o símbolo da coroa alada, tem duas asas a coroa. Então nós vamos encontrar essa mesma figura na maçonaria, no caso, na Ordem Mística Rosa Cruz. Olha só, tá percebendo como eles eram envolvidos com o esoterismo maçônico e com as demais seitas maçônicas, porque a Rosa Cruz é uma seita da maçonaria, um braço que saiu da maçonaria. Olha agora, outra imagem aí para vocês. Estão vendo aí? Selos de ordens maçônicas. Observe que eles usam a torre, aí 1884. Observa aí, tá vendo? São torres. E qual é o símbolo das testemunhas de Jeová? É justamente, tá aí, ó, a Watchtower, que é uma torre. Desde o início, o Charles Taze Russell vai usar o quê? A torre como símbolo da sociedade. E a maçonaria, idem. Idem. Olha aí. Agora eu estou mostrando para você o Proclamadores, página 201. Faz uma confissão do envolvimento de Russell com a piramidologia. Muito embora procurem atenuar a importância do fato, por classificá-lo como um simples pensamento. Mas olha aí, tá vendo aí a pirâmide? Tá na tela do vídeo. Russell pegava as pirâmides do Egito para fazer previsões e usar isso aí como um meio de se chegar a um fim de uma revelação. De novo, o envolvimento de Charles Taze Russell com o esoterismo. Eu estou mostrando evidências. Olha agora o sepulcro de Charles Taze Russell. Tá vendo aí? Nós temos uma pirâmide, tá? A coroa, a cruz coroada, todo envolvendo o sepulcro dele, ou seja, um símbolo da ordem maçônica. Por que eu estou colocando essas coisas, pessoal? Eu não quero aqui me delongar muito no vídeo. Por que eu estou mostrando essas evidências?
eu quero que você entenda que esse arroto que eles dão aí de sacralidade, de divinização da sua própria organização é puro fogo de artifício. O que nós vemos, na verdade, é que Charles Taze Russell, além, aqui nesse livro, viu gente? Aqui nesse livro, eles tentam justificar, mas nós sabemos que ele cometeu um ato de adultério, ou um ou mais de um, aqui nesse livro. Depois eu boto na descrição do vídeo aqui onde você acha isso. Tanto que esse livro aqui tenta dizer que não, a mulher dele que acusou ele de adultério, mas ele não adulterou. Tem um monte de coisas aqui, eu estou falando isso para você entender que essa aura de homem santo que é jogado sobre Charles Taze Russell não é fidedigna. Ele tinha vários problemas de ordem moral, tanto que aqui nesse livro conta que ele pegou a fortuna que ele tinha, os bens que ele tinha, o patrimônio, passou para o nome da sociedade para não dividir a herança com a esposa. Então, esse homem tinha problemas morais, problemas espirituais, e é esse indivíduo que a sociedade Torre de Vigia quer sacralizar e dizer para essas pessoas aí na rua que eles trouxeram a restauração do verdadeiro evangelho. Não, nada disso. Charles Taze Russell tinha problemas espirituais, problemas sociais, problemas com a ordem e a justiça, problemas tanto sociais quanto internos. Então imaginar que esse homem foi usado por Deus, eu tenho lá minhas dúvidas, eu tenho meus motivos para duvidar disso. O que nós podemos ver nele é um envolvimento com esoterismo, com coisas que desagradam a Deus, com piramidologia, com adivinhações. Lamentável, lamentável. E hoje nós temos aí um monte de membros dessa organização alopradamente desconhecendo o seu futuro. Mas olha, você que é da organização, pega esse livro aqui, dá uma lida com um olhar crítico, que Deus vai abrir teus olhos, porque você precisa ver aonde você está caindo. Em que tipo de rede você está envolvido. Porque, lamentavelmente, é uma rede. E acredite, não é uma rede santa não, tá bom? Dito essas coisas, nós estamos aqui trabalhando para que você receba informações. Nós damos algumas dicas aqui. Se precisar de material de tudo que eu falei, o PowerPoint que eu acabei de usar aqui, as fontes, está à disposição para você. Nós não retemos nenhum material, nenhuma informação. Tem aqui isso que eu falei e muito mais nesse PowerPoint, são 19 PowerPoints, depois você me chama, eu faço aí o PDF para você e mando para o teu WhatsApp para você poder abrir, estudar e conferir o que eu escrevi, o que eu disse também, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que você tenha gostado, se gostou, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.